Olá, chicos y chicas, sean bienvenidos a más una clase de la trilla de la lengua española. Yo soy Daniel. Vamos a estudiar. Nuestro contenido en la clase de hoy es los efectos de la publicidad para el consumo responsable. Entonces yo pregunto a usted, ¿qué es la publicidad? ¿Qué efecto tiene en el consumo responsable? Usted, estudiante, sabe me decir? Então, galerinha, em aulas anteriores nós falávamos, ou tratamos também, falamos sobre o gênero anúncio publicitário. Ele é anúncio publicitário. E na ocasião nós abordamos o gênero citando aí alguns sites de compra e venda. Falamos da estrutura desse gênero, como é que as pessoas utilizam principalmente essa questão audiovisual para poder vender um produto ou uma ideia. Falamos que não se vende somente produtos, se vendem ideias de conscientização. Geralmente essas campanhas mais sociais, voltadas à conscientização em massa, como campanha de vacina, como consumo responsável de água. Então, são ideias que são disseminadas através do gênero publicidade. E na aula de hoje nós vamos abordar um pouco dessa publicidade, os efeitos que ela causa no consumidor ou não para um consumo responsável ou não também. Vamos lá, slide na tela. Entonces, nuestro contenido de hoy, los efectos de publicidad para el consumo responsable. Entonces, tenemos algunas palabras que están en destaque, en color negro. Hábitos de consumo, publicidade, gran poder de influência, pensamento, comportamento e valores. Então, galerinha, quando nós estamos falando de consumo, a responsabilidade, por quê? Porque, na verdade, os veículos de comunicação, eles querem alcançar a massa, eles querem alcançar o propósito da linguagem, que no caso é o convencimento. O convencimento de uma determinada ideia. Então, ele quer vender. Seja uma ideia, seja um produto. Agora, parte de nós, essa conscientização sobre o que realmente vamos consumir ou não. Então, a publicidade ela não vai lá no meu bolso, não vai tirar nem um centavo para poder comprar. Eu vou se eu quiser. Então, apesar de ter todos aqueles elementos que induzem o consumidor a compra, na verdade, a palavra final, quem dá somos nós. Então, é você aí que está do outro lado da telinha, você estudante, é você que vai decidir se está na hora de trocar do seu celular ou não. Qual a necessidade? É preciso? É necessário você realmente ter 20 pares de tênis? Isso é necessário? Eu estou sendo responsável? Então, são essas questões que nós temos que refletir. A continuação, há uma distinção entre consumo e consumismo. Consumismo, perdão, voltando aqui, anteriormente. Consumo, galerinha, todos nós fazemos parte do mercado que consome. Então, o consumo é aquilo que eu realizo diariamente. É o que eu tomo café, é o que eu almoço, é o que eu janto, é como eu vou trabalhar. Ou seja, tudo aquilo que eu utilizo para poder viver, geralmente entra nessa cadeia de consumo. A gente consome, somos consumidores. Agora, consumismo, ele vai mais adiante, ou seja, é o ato de você consumir, o que é normal, mas consumir em excesso. Ou seja, de forma desproporcional, muitas das vezes de forma irracional. Então, há essa distinção aí. A continuação, então, temos os 8 hábitos do consumidor responsável. Ou seja, há algumas sugestões aí que levam a nós a pensar ou a praticar, las actitudes o las acciones del consumo responsable. Entonces tenemos reducir, reutilizar y reciclar.
Geralmente essas campanhas de reciclagem, ela trabalha, né, com os R's, os 4R ou 5R, não me recordo, mas algo assim, que é você justamente trabalhar nesse sentido de, de consumir nesse sentido de reutilizar sempre que possível. É claro, de repente você vai ao mercado, aí faz bastante compra, pega aquele monte de sacola e joga fora. De repente você poderia ter uma sacola retornável, que você pudesse levar todas as compras e reutilizá-la diversas vezes aí para ir ao mercado fazer a mesma ação. Entre outras coisas, né, galerinha? Se nós entrarmos aí nesses sites, nós veremos aí várias dicas de reutilização de produtos, de objetos. Então, sempre vale a pena a gente ter essa conscientização aí social. Ademais, adelante, o consumo de comida ecológica, comprar roupa justa e sostenible. Quarto, não a la bolsa de plástico, é o que eu havia dito anteriormente. 5, cada gota conta, será os grifos, duchar-se e utilizar dosificadores. Aí, nesse caso, é a reutilização da água. Né? 6, apagar a luz e cambiar as bombilhas de baixo consumo, ou seja, aí entra a questão de economizar na energia elétrica, apesar de o consumidor muitas das vezes pensar, mas quem paga a energia sou eu. Não, galerinha, você paga com dinheiro, mas a natureza ela paga muito do seu consumo irresponsável, apesar de você pagar a conta de energia. Porque para se fazer energia é preciso das usinas. E as maiorias das usinas do Brasil, elas são de fonte da água, ou seja, são hidrelétricas, elas precisam da água. E para construir-se essas hidrelétricas, muitas das vezes é preciso ali um plano ou acontece uma degradação ambiental. Então, você usar a energia de forma irresponsável, você também está denegrindo a natureza, tá bom? El 7 é melhor a energia verde, ou seja, as energias renováveis, né? Energia eólica, por exemplo. Agora, a placa solar, que está muito na moda, né? Para quem tem um poder aquisitivo maior, claro que, se possível, o ideal é que se utilize mesmo as placas solares, porque elas utilizam fontes renováveis, que é a energia solar, que ela se renova a cada dia. E a 8, ir em bici ou em transporte público, essa eu acho que é uma das ações que muitas das vezes nós mesmos temos que nos policiarmos, né? Eu, por exemplo, não sou muito a favor, assim, eu não gosto muito de andar no transporte público. Mas não é por conta do transporte público em si, o ônibus, mas é o fornecimento desse tipo de serviço que geralmente é precário nas grandes capitais. Então, assim, é difícil você encontrar uma cidade que tenha um serviço de transporte público que seja eficaz, que atenda a todos. Seria um sonho, uma utopia. Mas, sim, é recomendável porque um ônibus, ele carrega muitas pessoas e ele está poluindo a natureza, um carro também polui. Se você pegar a quantidade de pessoas ali, e que se cada um for num veículo, teremos bem maior poluição da natureza. Adelante. Temos uma tira para uma reflexão. El muchacho, el hombre, el anciano, como quiera decir. Es decir, você pensa, ele está na tela e se vê um anúncio publicitário que se diz el nuevo móvel de moda alegado. Ou seja, galera, aí mostrando um novo celular, né? Aquele que está saindo da moda, é iPhone 16, é um S20 não sei das quantas. E deixa ali o consumidor tentado, principalmente quando ele tem ali um poder aquisitivo maior. E aí nós podemos perceber a crítica na tirinha, observe bem. Nós temos uma pilha de celulares aí que já foram descartados e trocados. Né? E o pensamento do consumidor irresponsável. Olha só, genial, vou comprar, necessito um móvel novo. Porém, nós podemos perceber, de acordo com a contextualização da tirinha, que ele não necessita de um celular novo porque ele tinha vários aí. Ele foi só descartando, trocando, por essa tendência consumista, né? Que é ter sempre o melhor, ter sempre o mais atualizado, o lançamento. Essa questão toda. E aí, galera, chegamos aqui em pontos a considerar do consumo responsável, né? Nós temos podemos perceber, como já
falamos no anúncio publicitário que o anúncio publicitário também pode ajudar a despertar essa conscientização responsável. Observe aí dentro desse anúncio, nós temos aí alguns elementos gráficos que ele apontam para essa questão de você descartar o lixo de forma adequada para evitar, né, essa forma de você degradar o meio ambiente, jogando lixo na rua, essas questões, né? Incentivando aí o consumo responsável. Aí nós vemos o contrário disso, nós podemos perceber aí uma marca de doces aí, como se ele estivesse conversando, pedindo, né? Me compre, leva-me em casa. Ou seja, quando a gente passa no mercado, principalmente perto do caixa, geralmente tem esses produtos aí, que é para você já fez a feira ali, já fez a compra toda, mas para você dar mais aquela esticadinha ali, pegar mais um negocinho desse aí perto do caixa, já coloca no ponto estratégico para você levar. E aí temos aí um dado, né, interessante, 70% da decisão de compra você toma dentro da grande superfície, ou seja, no caixa mesmo. Você no caixa ainda volta para pegar alguma coisa, ou pega alguma coisa ali que está na prateleira. Isso aí também é uma forma de nós refletirmos sobre. Para finalizar, galerinha, nossa aula de hoje, nosso mapa conceitual aí, né, de algumas coisas que nós abordamos na aula de hoje, como a publicidade, falamos sobre, ele consumo responsável e irresponsável, e que muitas das vezes podemos ser levados, né, por uma publicidade enganosa também. Acontece muito as propagandas enganosas, né, que inclusive dentro do quadro do consumidor é crime, mas enfim, né, são temáticas que são trabalhadas para esse consumo também responsável. Então é isso, galerinha, finalizamos a nossa aula. Até a próxima, deixei uma atividade para vocês aqui na plataforma, façam e se conscientizem. Hasta luego!